Dizer para quem vai votar. Bom dia, meninos e meninas do 7º ano. Presente na nossa aula de hoje, nós temos alguns do 7º ano da manhã, alguns do 7º ano da tarde. Então, nós temos Isadora, Maria Adiele, Ana Beatriz, José Lucas, Maria Fernanda e Francisco Guilherme, do 7º ano da manhã. E da tarde, Arthur Macambira, Richardson e Luiz Gustavo. Lembrando a vocês que eu falei lá no presencial que a gente iria iniciar o conteúdo no mês de setembro, nosso conteúdo com relação à avaliação bimestral, regionalização do Brasil. E essa regionalização do Brasil, ela está relacionada de duas formas. Pode ser divisão regional ou divisão geoeconômica ou socioeconômica. Professora, qual a diferença de um para o outro? Quando a gente fala de divisão regional, é o espaço, é a quantidade de estados que têm características parecidas com clima, vegetação, relevo, hidrografia. Quando a gente fala de divisão socioeconômica, entram outros aspectos, outros requisitos, que são critérios de economia, sociedade e o desenvolvimento humano. Então, o geoeconômico que vocês estão vendo aí na imagem, dividido em 3 partes, de verde nós temos a amazônica, de rosa nós temos a centro-sul e de amarelo nós temos a nordeste. Então, são 3 regiões socioeconômicas com base no desenvolvimento social, com base no desenvolvimento econômico. O que eles analisam? Pobreza, investimento na educação, estrutura, emprego, saneamento básico, cultura. Já na divisão regional, que nós temos 5 regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, eles levam em consideração os aspectos naturais, vegetação, clima, relevo, solo, hidrografia. Nesse ponto, há alguma dúvida? Não. Não? Deu para entender a diferença de uma região para outra? Sim. Certo. Se tiver dúvida, perguntem. No mapa, quem está com o livro Cenário Cartográfico, nós temos o mapa do Brasil grande, abrangente, ou seja, dá para vocês verem ele bem direitinho. A gente pode perceber que o nosso país, ele é considerado um dos maiores do mundo. Quando a gente fala considerado um dos maiores do mundo, é em questão de quantidade de terras em extensão territorial. Já vimos isso em outras aulas, em aulas anteriores, lá no comecinho do ano. Então, não quer dizer que o Brasil, por ter uma maior quantidade de terra, quer dizer que toda a sua população vai viver muito bem. Não, isso não tem nada a ver. Quantidade não é qualidade. Vocês têm que sempre relacionar isso. Durante o processo de regionalização do Brasil, vocês olhando aí para a imagem, a gente percebe que a região norte, que está em destaque de verde, a região nordeste, que está em destaque de laranja, centro-oeste de amarelo, sudeste de azul e sul de rosa, a gente percebe que cada uma dessas regiões, elas têm quantidades de estados diferentes, e que esses estados também têm tamanhos diferentes, mas que dentro dessas regiões, os estados pertencentes a elas, alguns se destacam economicamente, fazendo com que o nosso país ele tenha uma economia em crescente, outros eles precisam do investimento desses estados vizinhos, principalmente a região norte. Então, olhando aí para o mapa de vocês, quem está sem o livro Cenário Cartográfico, olha para a imagem. Quem está, olha no livro na página 18. Me digam qual é o maior estado da região norte, em extensão territorial, ou seja, o maior em quantidade de terras. E aí?
Qual é o maior estado? Amazonas, né? Amazônia. Amazonas é o maior estado da região norte. Então, aí no caderno que eu pedi para vocês pegarem, vamos lá começar com as nossas observações, as anotações. Coloquem aí o título da aula, Regionalização Brasileira. Primeira observação. Aí vocês colocam como seta, do jeito que eu faço lá as anotações na sala de aula. Coloquem aí. O estado do Amazonas, o estado do Amazonas é o maior da região norte, e também o maior estado do Brasil. É o maior da região norte e também o maior do Brasil. O maior estado do Brasil. Olhando ainda para a região norte, parte verde da divisão regional, qual o menor estado em extensão territorial da região norte? Acre. Amapá. Acre. O Acre é o menor. Então, vocês vão colocar a segunda observação, a segunda seta. O estado do Acre é o menor em quantidade de terras da região norte. O estado do Acre é o menor em quantidade de terras da região norte. Agora a gente vai observar a região nordeste, de laranja. Me digam qual é o maior estado em quantidade de terras. Bahia. Então, coloque aí a terceira informação. O estado da Bahia, localizado na região nordeste. O estado da Bahia, localizado na região nordeste, é o maior em quantidade de terras. O estado da Bahia, localizado na região nordeste, é o maior em quantidade de terras. Lembrando a vocês que a gente está vendo por região. Região norte, o maior foi o Amazonas. Região nordeste, o maior é Bahia. Agora me digam quem é o menor da região nordeste. Sergipe. Aí coloca a próxima informação. O estado de Sergipe é o menor da região nordeste. Região centro-oeste, amarelo. Qual é o maior estado? Mato Grosso. Mato Grosso. E o menor? Distrito Federal, exatamente, Gustavo. Por quê? O Brasil, ele é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, se ele tem mais o Distrito Federal, a gente pode considerar ele como uma questão de estado, de extensão territorial? Podemos sim. Então, coloca aí a próxima informação sobre a região centro-oeste. O estado do Mato Grosso é o maior em quantidade de terras e o Distrito Federal é o menor da região. O estado do Mato Grosso é o maior em quantidade de terras e o Distrito Federal é o menor. Lembrando que é com relação à região centro-oeste. Região sudeste, tá de azul. Para alguns pode ser roxo. Para mim é azul, né? Qual o maior estado da região sudeste em extensão territorial? Minas Gerais. Minas Gerais. E o menor?
Espírito Santo? Não. Não? O menor é Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. É. Sim. Agora deixa eu fazer uma outra perguntazinha para vocês, que eu já falei tanto desse estado em outras aulas. Qual é o estado da região sudeste que tem a maior população do Brasil? São Paulo. Qual estado São da Paulo. região sudeste que tem o maior número de indústrias e é considerada a maior da América Latina? São Paulo. São Paulo. Qual o estado da região sudeste que é considerado o mais importante? São Paulo. São Paulo. E qual o estado da região nordeste que se destaca na cultura e no turismo? Bahia. Qual foi a região que eu falei? Nordeste. Nordeste, parabéns! Não caíram na pegadinha, não. Gostei, se garantiu. Garantido. Então, vamos lá, colocando aí uma observação sobre a região sudeste. Minas Gerais é o maior estado em quantidade de terras e Rio de Janeiro é o menor da região sudeste. Minas Gerais é o maior em quantidade de terras e Rio de Janeiro é o menor da região sudeste. Região sul de rosa, nós temos 3 estados. Qual o maior? Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do menor? Sul, não? Rio Grande do Sul. Não. O menor é Santa Catarina, não? E o maior é Rio Grande do Sul. E o menor é Santa Catarina. Coloquem aí essa observação. Maior estado da região sul, Rio Grande do Sul. E o menor, Santa Catarina. No livro de vocês, Cenário Cartográfico, página 18, nós temos o mapa do Brasil. Tem dois estados que tem uma grande parte dele que está acima da linha do Equador. Não tem? Tem. Tem. Mas também tem outros 2 estados que são cortados pela linha do Equador, mas eles estão abaixo dela. Acharam? Amazonas e Pará. É? Acharam? Só Amazonas. Vamos lá, de novo. Nós temos 2 estados da região norte que são cortados pela linha do Equador, mas que uma parte dele, maior, está acima da linha. E nós temos mais 2 estados que também são cortados pela linha do Equador, mas a maior parte dele está abaixo da linha do Equador. Então, no total, nós temos 4 estados na região norte do Brasil que são cortados pela linha do Equador. Quais são esses 4 estados? Me digam aí. Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. Ô, garoto esperto. Pronto, coloquem aí essa observação. Os estados de Roraima, coloquem aí. Os estados de Roraima, Amapá, Amazonas e Pará são cortados pela linha do Equador. E Tem como repetir, tia? tem, vamos lá. Os estados de Roraima, Amazonas, Amapá e Pará são cortados pela linha do Equador e estão localizados na região norte do Brasil. Então, vimos no decorrer da nossa aula com as anotações que a região norte tem o maior estado em quantidade de terras, que é o Amazonas, e o menor, que é o Acre. Região nordeste, o maior, Bahia, e o menor, Sergipe. Região centro-oeste, o maior, Mato Grosso, e o menor, Distrito Federal, Brasília. Região sudeste, maior, Minas Gerais, e o menor, Rio de Janeiro. Região sul, o maior, Rio Grande do Sul, e o menor, Santa Catarina. E agora vocês acabaram de anotar os estados
que são cortados pela linha do Equador. São 4 estados e eles estão localizados na região norte: Roraima, Amazonas, Amapá e Pará. Professora, precisa ser nessa ordem? Não, não precisa ser nessa ordem. O que precisa é você saber que são esses 4 estados. Mas a ordem deles não interfere, sem nenhum problema, tá? Com relação à regionalização, para a gente concluir a divisão regional e ir para a socioeconômica, a gente vai anotar as quantidades de estados que cada região tem. Então, a parte norte, região norte, tem quantos estados? E aí? Tem 4. Região norte, Maria Fernanda de Souza. Tá. E aí? São 7. 7. Região nordeste? 9. 9. Região sudeste? 4. 4. Região sul? 3. E a centro-oeste? 3 mais Distrito Federal. 3 mais o Distrito Federal. Então, vamos lá começar com as anotações. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar o nome de cada região, uma embaixo da outra. Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Não precisa pular a linha. Escreve uma embaixo da outra, o nome de cada região. Então, do lado da região norte, que vocês me falaram há pouco, coloquem 7 estados. Quantidade de estados, 7. Região norte. 7 estados. Do lado da região nordeste, 9 estados. Região nordeste, 9. 9 estados, 3 estados, 4 estados, 3 estados, mais Distrito Federal. Região sudeste, 4 estados. Região sul, 3 estados. E a região centro-oeste, 3 estados, mais o Distrito Federal. Vou repetir. Região norte, 7 estados. Região nordeste, 9 estados. Região sudeste, 4 estados. Região sul, 3 estados. Região centro-oeste, 3 estados, mais um Distrito Federal. Pergunta que eu faço a vocês neste momento. Eu posso dizer que a região centro-oeste tem 4 estados? Sim. E aí? Sim. Por quê? Ih, peguei. O porquê agora ninguém quer falar, né? Ó, Sim, porque o Distrito Federal é classificado como área de território. certo, bonitão, arrasou, Charles. Porque Distrito Federal é considerado como área de território. Mas vocês têm que ter atenção à pergunta, porque se em uma das questões, tanto do livro, caderno ou avaliação, vier perguntando assim, ó, marque o item correto sobre a região centro-oeste. Aí tem item A, 3 estados. Item B, 3 estados mais o Distrito Federal. Item C, 4 estados. Qual é o item que vocês vão marcar? 3 estados mais Distrito Federal. Eita, que povo esperto. Agora na hora da prova, né? Aí nós temos a região socioeconômica do lado, que é dividida em 3 partes. Quem está com o livro Cenário Cartográfico, coloca na página 17. Página 17. Nós temos o mapa. O mesmo mapa que está aqui na tela tem na página 17. A diferença é que não tem um nome. Então, de verde, da região geoeconômica ou socioeconômica, é Qual é a página, professor? 17. Acharam? Eu coloco socioeconômica na verde. Não, mulher, tem calma. Ah, tá.
No verde, Amazônia, laranja, Nordeste e no rosa aqui da imagem para vocês, do slide, Centro-Sul. Então, a região socioeconômica é dividido em 3, diferente da divisão regional, que são em 5. Cuidado para não confundir. Quais são as 3? Socioeconômica ou geoeconômica? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Se vocês prestarem atenção no mapa, tanto da tela como do livro, a gente percebe que tem alguns estados que eles são de regiões diferentes, lá da regionalização que a gente viu, e aqui ele está em outro ponto. Que estados são esses? Nós temos, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso. Esses 4 estados, mais uma vez, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso. Esses 4 estados, eles, na divisão regional, eles pertencem a outra região. E na geoeconômica, eles estão em outra situação. Por quê? Porque a geoeconômica, que eu falei lá no comecinho da aula, está relacionado com o desenvolvimento da sociedade, do povo, com a pobreza, com o emprego, com a questão ambiental, que é o saneamento básico, as estruturas sociais. Então, é como aquela área se classifica. Vamos lá. Coloquem aí agora o nome socioeconômica ou geoeconômica em destaque. A gente vai colocar as características delas. Aí na tela tem para vocês, geoeconômica ou socioeconômica, tanto faz. Aí vocês vão colocar a seta, que é a primeira informação. Os estados de Tocantins, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso. Os estados de Tocantins, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso possuem territórios em 2 regiões, geoeconômica. Aí tá na tela para vocês o nome. Próxima informação, coloquem aí. Essas regiões são divididas em 3 partes. Aí vocês lembram daquelas setinhas que eu faço lá na sala? No quadro? Sim. Vocês vão puxar 3 setas. Vou colocar aqui no chat as palavras das 3 setas. Primeira seta, vocês vão colocar Amazônia. Segunda seta, Nordeste. E a terceira seta, Centro-Sul. Aí, primeira seta, Amazônia. Segunda seta, Nordeste. Terceira seta, Centro-Sul. Última informação sobre a região geoeconômica. São os critérios. Coloquem aí. Os critérios utilizados
para definir os critérios utilizados para definir as regiões são, aí puxe 2 setas. Então, agora vai Vamos lá, falar. primeira seta, economia. Os critérios são, aí a primeira seta, economia, a segunda seta, social. Economia, social. Primeira seta, economia, segunda seta, social. Pronto? pronto. Pronto. Certo. Para a gente concluir nossa aula de hoje, lá na sua agenda tem a atividade do livro. Vocês lembram qual é a página? 262, 263. Pronto, 262 e 263. Prestem atenção. Na página 263 tem um mapa do Brasil. Não é isso? Uhum. Sim. Professora, eu posso fazer no caderno? Pode, não tem problema, certo? Na página 262, a primeira questão quer saber o item A. Quantas e quais são as regiões do Brasil atualmente? Vimos isso na nossa aula de hoje. É divisão regional, regiões. Aquelas 5 que a gente anotou. Item B. Quantas unidades tem o Brasil federativas? Quantos estados tem o Brasil? A gente também viu na aula de hoje. Falei no decorrer da aula. Terceira, quer saber qual é o item que está relacionado com a região socioeconômica do Brasil? As 3 regiões socioeconômicas. Vimos também na nossa aula de hoje. Fizeram anotações no caderno. Quarta questão. Qual a semelhança e diferença entre a divisão regional e a divisão socioeconômica? Divisão socioeconômica, vocês colocaram as anotações aí no caderno. Foi a última, os 2 critérios. E a divisão regional, eu falei lá no comecinho da aula, que era com base nos aspectos naturais. Quais são os aspectos naturais que foram mencionados? Me digam aí. Economia e socialidade. Não, divisão regional do Brasil, os aspectos naturais. E aí, falei no comecinho da aula. Clima, relevo, vegetação, solo, hidrografia. Não falei isso, não? Entramos depois. Verdade, falou. Vamos lembrar. Então, ó, Sim. os critérios para a divisão regional, aspectos naturais, clima, relevo, hidrografia, vegetação, solo, e da socioeconômica, 2 critérios, economia e sociais. Quinta questão, observe o mapa e preencha o que se pede. Aí tá pedindo para pintar, tem que rabiscar. Então, é aquela questão que eu falei. Se quiser fazer no caderno, pode fazer. Não tem problema, tá? E a sexta questão, marcar a região que tem a maior quantidade de terras. A maior região de extensão territorial. Aquela verdinha. Primeira que a gente falou dela. Certo? Certo. Professora, quando é para entregar essa atividade? Lembrando que nessa semana agora a gente tem os feriados, de segunda a sexta. Feriado do 7 de setembro e o feriado do carnaval que foi puxado para agora. Então, no dia 13, quando a gente retornar, é a segunda-feira, eu vou corrigir na sala de aula dos alunos do presencial. E quem estiver no online tem até o dia 13 para entregar. Então tem, ó, tempo demais para fazer. Ok? Eu vou passar aqui na caderno em si. Ok. Alguma dúvida? Eu vou Não, tia. Não? Pois vamos encerrando a nossa aula por aqui.
Aproveite o restinho do seu dia e não esqueça de assistir a aula de filosofia. Tô de olho em vocês, viu? Tchau, meu povo! Viu? Ó, Tchau, tia. Tchau. Tchauzinho.